Talvez você tenha acompanhado algumas notícias publicadas há alguns meses sobre uma situação absolutamente inusitada que ninguém nunca jamais ouviu falar no Rio de Janeiro. Alguns líderes de algumas facções criminosas que se dizem evangélicos e que criaram o complexo de Israel, com bandeiras de Israel e tudo, proibindo a realização de missas em igrejas católicas e as notícias, as denúncias também que estariam acontecendo, ou que aconteceram de fato, invasões e depredações de algumas casas de reuniões de tradições religiosas de matriz africana. E aí muitas perguntas surgem diante de uma situação dessa. Como pode alguém que se diz cristão ter uma atitude assim baseada na violência, na proibição da prática de uma tradição, de uma manifestação religiosa que não seja a sua própria? Essa é uma das perguntas, que imediatamente vem à mente de qualquer um. A outra pergunta que nós devemos nos fazer é se há no cristianismo lugar para isso, para usar de violência contra quem pratica outra tradição religiosa. Infelizmente, nós sabemos que isso aconteceu ao longo dos séculos, na história. Não é a primeira vez que isso acontece. E com isso eu não estou de modo algum defendendo essa atitude lá do tal complexo de Israel no Rio de Janeiro. Só estou dizendo que, infelizmente, isso aconteceu. Mas vamos pensar o que a Bíblia fala a respeito. Você já parou para pensar que Jesus nunca teve, jamais, em nenhum momento, uma atitude assim em relação a praticantes de outras tradições religiosas? Vamos lembrar rapidamente algumas coisas que os evangelhos nos apresentam. No Evangelho de Mateus, logo no capítulo 2, nós temos aquela passagem tão bonita que fala da visita dos magos do Oriente ao menino Jesus. E eles não eram judeus. E eles são ali apresentados como um modelo. O texto de Mateus capítulo 2 faz um contraste muito nítido, muito vivo, entre os mestres judeus que conheciam as Escrituras, mas que não fizeram nada, não conheciam, mas não acreditavam. E aqueles que vieram de longe, que não eram da descendência de Abraão e que demonstraram fé. Depois nós vamos encontrar Jesus elogiando, Jesus já adulto, claro, elogiando um centurião romano que tinha fé. Vamos encontrar Jesus elogiando a mulher chamada Ciro-fenícia, quer dizer, sírio-libanesa. Nem o romano, nem essa mulher, nenhum dos dois era também da tradição judaica, da tradição de Israel. Mas Jesus os elogia. Então, se nós temos a Jesus como o critério supremo de interpretação da Bíblia e de leitura das Escrituras, nós não podemos de modo algum aceitar uma atitude como essa de alguém que, pela violência, pelo uso de armas de fogo, quer proibir outras pessoas de praticarem as suas tradições religiosas. No Antigo Testamento nós encontramos situações assim. Encontramos Gideão, dependendo da pronúncia, por exemplo, destruindo o altar do deus Baal, que era uma divindade dos cananeus, vizinhos de Israel. Vamos encontrar depois Elias, que naquela cena tão famosa, tão conhecida do livro de Reis, 1 Reis, no combate dele contra os sacerdotes deste mesmo Baal, essa divindade dos cananeus. Vamos encontrar Jeú, que foi outro rei de Israel, o reino do norte, que fez a mesma coisa. Ele mandou massacrar os adoradores de Baal, mas isso no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. A Nova Aliança apresenta Jesus como modelo supremo. Se alguém quer se basear naquilo que as narrativas do Antigo Testamento apresentam para justificar esse tipo de violência em nome da religião, em nome da fé,
não está agindo como uma pessoa cristã. Está negando a Jesus Cristo. E aí, obviamente, já não será uma atitude cristã. Claro que não. Jesus, como o critério de interpretação absoluto, o critério máximo, o critério primeiro, o critério único de interpretação da Bíblia, nos apresenta um caminho diferente. É o caminho que aponta para Deus, aponta para Ele mesmo, Jesus. Ele se coloca como sendo o caminho, e ele em nenhum momento vai apoiar essa perspectiva da violência contra quem pensa diferente. Quando ele foi preso, na véspera de ser levado para julgamento, e o que foi culminar na sua crucificação, Pedro tentou defendê-lo de maneira violenta, usando da espada, e Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: quem usa da espada perecerá. O caminho de Jesus é o caminho do amor, é o caminho da fé, é o caminho da esperança. Não é o caminho da violência de jeito nenhum. Se você acha que esse conteúdo faz sentido, clica aí na mãozinha do joinha, coloque nos comentários as suas impressões, suas opiniões, ajude a divulgar esse conteúdo, eu vou te agradecer muito por isso, e inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já fez a sua inscrição, eu sou grato a você.